Você para abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia comigo, em Números, o capítulo de número 16. Livro de Números, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 16. E que bom Deus aqui com a gente, né? Muito bom nós estarmos aqui, graças a Deus. Deixa eu tentar ligar aqui o meu celular. Eu vou pedir licença a vocês porque eu deixei o meu script aqui no celular. E aí eu vou olhar de quando em vez aqui para ele. E espero que ele não toque, gente. Espero que ele não toque. Né? Quem fica de plantão na empresa corre esse risco. Né? Vamos ler a palavra de Deus em Números, o capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês do versículo 41 até o versículo de número 50. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu. E a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Versículo 48. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Até aqui. O tema do sermão desta manhã é mantendo-se em pé diante do caos. Mantendo-se em pé diante do caos. Minha oração é que Deus nos fale nesta manhã. Eu prestei serviço para o Estado durante aproximadamente 3 anos. E eu era professor em uma escola municipal. Eu dava aula para crianças de 6 a 15 anos. Então eram grupos divididos durante o dia. Eu era professor de futebol de salão e voleibol. Foi um desafio, irmãos, porque eles sabiam mais que eu. E a gente recebia muitos pais, os pais deixavam as crianças com a gente e iam embora. Uma certa feita, nós ficávamos à frente ali do portão da escola. Uma das pessoas que estavam também com a gente, fazia parte do projeto, entrou e deixou a filha ali. Quando foi por volta mais ou menos de umas 11 horas da manhã, entrou um homem, pegou a filha dela e raptou. E aí, nós que estávamos ali, vimos, ela apavorada gritou: Pegaram a minha filha! Pegaram a minha filha! Todos nós fomos lá para a frente da escola. Quando isso aconteceu, havia uma discussão dela com o homem. Aquele homem era o pai da criança. E naquele bate-boca, ele colocou a criança dentro do carro, deu marcha ré do carro, colocou primeira e acelerou.
quando ele acelerou, havia 4 carros na frente. Ele bateu no primeiro carro, o primeiro carro bateu no segundo carro, o segundo carro bateu no terceiro carro, e o terceiro carro bateu no quarto carro. E eu desci as escadas, fui até o carro, ele estava com a cabeça rachada, sangrando muito, e havia uma Bíblia ali no banco do carro. Eu instantaneamente olhei para ele e falei: o que você fez? E a segunda expressão que saltou dos meus lábios foi: você é crente? Ele falou: sou. Eu disse: mas o que aconteceu? Eu falei: o que você fez? E ele disse assim: eu orei a Deus e Deus não me respondeu. Por isso, eu estou aqui fazendo isso. E aí, nesse ínterim, a mãe veio, tirou a criança do carro. As pessoas que moram ali na vizinhança aglomeraram. Em 20 minutos, a polícia estava ali, porque havia um posto policial, e o levaram. Bom, Giovanni, o que tem a ver esse tema, mantendo-se de pé diante do caos, e o texto que você acabou de ler? Bem, é importante a gente entender como é que esse texto ele surge aqui, de onde acontece isso, em que o Moisés e o Arão estão diante de uma situação. Bom, eu quero a princípio voltar no capítulo 16, versículo de número 1. Havia uma rebelião instaurada por alguns homens, e o precursor dessa rebelião se chamava Corá. O Corá era um dos líderes da comunidade, e ele convence alguns homens influentes, como o Abirão, o Datã e o On, que era filho de Rubem. O que eles fizeram ali? Fizeram uma trama contra Moisés. E eles influenciaram 250 príncipes que estavam ali no deserto para que pudessem depor Moisés e Arão, porque eles entendiam que Moisés e Arão estavam se colocando em lugar de príncipes, se colocando em lugar altivos, e eles entenderam o seguinte: que toda a congregação é santa, não só o Moisés e o Arão. Por que é que eles são os mais especiais? Por que é que eles são os líderes da comunidade? A Bíblia diz que o Corá, o Datã, o Abirão, eles reuniram os 250 príncipes e foram até Moisés. E disseram para Moisés o seguinte: Moisés, toda a congregação é santa. E o Moisés, olhando aquela rebelião, porque queriam depô-lo, ele prostra-se com o seu rosto em terra. E a Bíblia diz que Moisés se levanta e Moisés desafia-os dizendo o seguinte: amanhã pela manhã tragam o incensário, nós vamos à tenda da congregação, e aquele que o Senhor escolher, o Senhor apontará. E a Bíblia diz que ele chama Datã e o Abirão para uma conversa, e eles não vão para essa conversa. Não obstante isso acontecer, o Datã e o Abirão vai dizer o seguinte: você, Moisés e Arão, nos fez subir de uma terra que mandava leite e mel, que era a terra do Egito, e você nos colocou no deserto. Nós estamos numa situação calamitosa e de penúria. A Bíblia diz que eles disseram o seguinte: você não lançará o pó diante desses homens, o pó aos olhos desses homens, porque nós não subiremos a falar com você. A Bíblia diz que o Moisés faz uma oração a Deus e diz: não atende para a sua oferta, Senhor. E o texto diz que todo aquele grupo se move para depor o Arão e o Moisés. Diz as Escrituras Sagradas que os 250 príncipes se apresentam agora à tenda da congregação com os incensados. Diz o texto que eles estavam ali, e a Bíblia diz
que o Moisés disse o seguinte: se Deus me escolhera, e se sou enviado do Senhor, que aconteça uma coisa inaudita, que o céu, que a terra se abra, e que este grupo de Datã, Corá e Abirão e os seus servos sejam tragados pela terra. A Bíblia diz que ao passo que Moisés fala isso, a terra se abre, e aquele grupo de Datã, Corá e Abirão e as suas famílias são tragados. E o texto diz que a comunidade se desperta. E agora nós chegamos no versículo 41. Mas no dia seguinte, após essa rebelião e a intervenção de Deus, havia uma murmuração contra Moisés e Arão. E o povo diz o seguinte: vocês mataram o povo do Senhor. Vocês mataram Corá, Datã e Abirão. E o texto diz que se ajuntaram àquela congregação contra Moisés e Arão. O Moisés e Arão, eles ficam diante do Senhor e de repente, lá na tenda da congregação, lá no tabernáculo, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus aparece. E o Moisés e o Arão caem de joelhos. E o Senhor diz: eu vou consumir este povo, Moisés e Arão. E o texto diz que eles se prostram com o rosto em terra. E o Moisés diz assim para o Arão: Arão, toma o teu incenso nas mãos, põe fogo, corre a congregação, faz expiação por ela, porque a praga iniciou. O texto vai dizer que o Arão toma incenso nas mãos, vai até o altar, ele pega a chama do altar, coloca o incenso, faz expiação e corre. Quando ele corre para a congregação, para onde a congregação estava reunida, quando ele chega ao versículo 48, vai dizer que ele põe-se em pé entre os mortos e os vivos. Havia uma praga que estava dizimando a congregação paulatinamente. E quando ele faz a expiação, quando ele faz o sacrifício, a praga para. E ele está diante de cadáveres e pessoas que estavam vivas. Uma cena horripilante. E o texto diz, como lemos, que daquela praga morreram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá, porque eles foram consumidos pelo fogo. E o Arão volta a Moisés, à tenda da congregação, e a praga para. Bom, Giovanni, diante do caos, o que esse texto tem a nos ensinar nesta manhã? Como é que a gente fica de pé diante de circunstâncias da vida, diante do caos que se instaura? Há algumas coisas aqui que esse texto nos deixa escapar. E a primeira coisa para estar de pé diante do caos é que de joelhos a gente não cai. De joelhos a gente não cai. Acompanhe comigo, irmãos, o texto, alguns textos. O capítulo 16, versículo 1 ao 4, vai dizer o seguinte: que Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Corá e Abirão, filhos de Eliabe, e o filho de On, filho de Pelete, filhos de Rubem. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o rosto. Irmãos, imaginem comigo, os príncipes que eram os responsáveis por liderar a comunidade, mais de 1 milhão de pessoas, se levantam contra 2 homens. E eles vão até esses 2 homens, dizendo o seguinte:
Vocês estão se exaltando. E havia uma pressão tamanha sobre eles. E diante dessa pressão, o que o Moisés faz é cair com o rosto em terra. Uma outra coisa que esse texto vai nos apontar de que de joelho a gente não cai, e qual a resposta para o caos que a gente vive. Versículo 19 a versículo 22 do mesmo capítulo 16. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? O que o Moisés e o Arão faz agora diante disso é interceder, é cair com o rosto em terra, é buscar a intervenção de Deus para aqueles que estavam sendo contaminados, para aqueles que estavam sendo influenciados. O versículo 42 ao 45 vai dizer o seguinte: ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e as consumirei no momento. Então se prostraram com o rosto em terra. Sabe, irmãos, para nós que conhecemos a Deus, e aqui inicialmente nós levantamos vários pedidos de oração, porque nós sabemos que no Senhor nós temos amparo. O que esses homens estão vivendo no deserto é uma dificuldade extraordinária, porque eles não têm outro socorro a não ser o Senhor. Eles não têm outro socorro, não têm nenhum bem a não ser o Senhor. O que é que eles fazem? Prostram-se com o rosto em terra a buscar o Senhor. Prostram-se sabendo que o Senhor pode intervir em suas vidas, e que no deserto não há ninguém por eles a não ser o Senhor. O que esses textos estão nos mostrando é que o Moisés e o Arão estão dando uma resposta para o caos, para a dificuldade que eles estão vivendo. E qual é a resposta à dificuldade? É prostrado diante do Senhor. O Sylvester Coleman, ele tem uma canção que diz que o quadro mais elevado de que do homem jamais se retratou é vê-lo de joelhos, esperando em seu Senhor. Uma resposta para o caos da nossa vida é estarmos de joelhos. É saber que nós não possuímos nem o bem além do Senhor. Nós não possuímos. Segunda lição, irmãos, para nos mantermos de pé diante do caos, é necessário que nós enfrentemos o caos, não fujamos dele e sejamos resilientes. Versículos 5 ao 7 vai dizer: e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher o fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. O que o Moisés faz aqui, irmãos, além de orar, é ser resiliente em enfrentar uma dificuldade. Ele não busca outro refúgio. E o que é interessante é que ele está falando para Corá, para Datã, para Abirão e para os 250 príncipes. Ele está dizendo o seguinte:
vamos chegar a Deus e o Senhor apontará. Você já percebeu que diante de dificuldades da vida, diante de caos da vida, a primeira opção que temos é nos esquivar dela, nos esquivar de pessoas, nos esquivar de situações. O que o Moisés diz e faz aqui é olhar para eles e os encará-los. Moisés os enfrenta. Moisés tem uma postura. E qual é a postura do Moisés? Estou olhando nos seus olhos, Datã. Estou olhando nos seus olhos, Abirão. Estou olhando nos seus olhos 250 príncipes, eu e o Arão. Amanhã, ponde-vos diante do Senhor. E ele é resiliente à pressão que é feita sobre ele. Ele não se esquiva de enfrentar a situação. Ao passo que ele está de joelho, ele não apenas fica de joelho, ele enfrenta a situação, ele enfrenta o Corá, ele enfrenta o Abirão, ele enfrenta os 250 príncipes que, quiçá, possuem a liderança do povo de mais de 1 milhão de pessoas. Eles estão sozinhos. Porém, há uma coisa que acontece sempre que nós buscamos a presença de Deus. Quando parece que a fraqueza bate em nós, e nós vivenciamos o que Paulo apóstolo vai dizer, que quando sou fraco, aí que sou forte, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus em nós. Todas as vezes que nós nos imbuímos e vamos a Deus, nós temos coragem para encarar as situações da vida. Nós temos coragem para encarar os desafios. Nós temos coragem para encarar e olhar nos olhos das pessoas e dizer o seguinte: Deus é por mim. Deus é por mim. A mensagem que o Moisés está dizendo para nós é o seguinte: seja resiliente diante do caos. Seja resiliente diante das dificuldades da vida. Porque prostrado estamos diante do Senhor, e quando nos levantamos na autoridade do Senhor para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Meu celular fechou. E é isso que o Moisés e o Arão faz. E a terceira e última lição que esse texto nos ensina, para nos mantermos de pé diante do caos, assuma seu papel. Ele é intransferível. Onde é que isso está? Acompanhe comigo o versículo 46 até os 50. Eu achei maravilhoso isso, irmãos. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação. E faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E o versículo 48. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Olha o que está acontecendo, irmãos. Há uma conversa do Moisés com Arão, e eles estão prostrados com o rosto em terra. O Moisés diz assim: Arão, toma o teu incenso, vai até o altar, pegue a chama, faça expiação e corra.
Moisés, sendo líder do povo, não fez? Porque no Antigo Testamento Deus havia estabelecido o Arão como sumo sacerdote. E o Arão entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. Somente o Arão podia fazer isso. O Arão ouve aquilo e diz o seguinte: essa responsabilidade é minha. E o que é interessante é que Moisés diz assim: vai depressa. E ele corre. Ele faz a expiação, corre para o meio da congregação e vai. E ele se coloca diante dos mortos e dos vivos. Irmãos, é uma cena horrenda. Para mim, que morei na periferia, eram comuns assassinatos, os homicídios em séries. E muitas vezes eu havia visto cadáveres. E a sensação é das mais horrendas. O que o Arão faz aqui é olhar para aqueles cadáveres e ele faz aquilo que é papel dele. Ele faz expiação e a praga cessa. Sabe, irmãos, nós temos um papel espiritual. E esse papel espiritual é nosso. Ele não é transferido, não pode ser transferido. O Arão entendeu isso. É minha responsabilidade fazer expiação para o povo. E o texto diz quando ele faz a praga cessa. Sabe quando nós assumimos a responsabilidade? A praga, o caos, ele estanca. As consequências permanecem. Por que as consequências permanecem? Porque tem cadáver no chão. O que eu entendo aqui? O que passou, o que aconteceu, aconteceu. O que a gente vai fazer agora? É daqui para frente. Recolha os mortos. Recolha os mortos. E quem é que dá ordem? É o sacerdote do povo. Recolha os mortos. Porque a praga cessou. Deus nos chama nessa manhã a nossa responsabilidade. Como é que eu faço para estar de pé diante do caos? Não transfira a sua responsabilidade. Ela é sua. E toda vez que nós nos colocamos de pé diante do Senhor, entre os vivos e os mortos, a praga cessa. A vida começa novamente. Para terminar, irmãos, quero dizer a você que Deus nos dá condições para prostrar o nosso rosto diante dele e dizer que nenhum bem temos além dele. E que a nossa resposta para o caos, ainda que fracos e frágeis, é de joelhos diante do Senhor. E que Deus nos chama à resiliência. Temos que ser fortes, porque prostrados estávamos diante do Senhor. E quando nos levantamos, nos tornamos mais fortes, ainda que não sintamos. Porque nós podemos enfrentar o caos, não fujamos dele. E nós temos uma responsabilidade espiritual diante do caos. E qual é? Nós temos que exercer o nosso papel. Deus nos chama nessa manhã a isso. Que Deus abençoe. Amém.